Porcada 1914. Começa agora a minha, a sua, a nossa, a live mais raiz do YouTube palmeirense, a live do Fala Porcada, junto com o canal Fechado do Verdão e o Porcosfera, nosso amigo Edson, o gogó de ouro da mídia alternativa. É o debate mais raiz do YouTube palmeirense, aquele debate gostoso, aquele debate que traz a melhor informação, aquele debate que não tem papas na língua, é aquele debate que realmente vai com tudo para essa live raiz. Mas também tem o aniversário do canal, no canal não, o meu aniversário, do Leandro do Fala Porcada. Quem puder quiser dar um presente, dá aí o Pix, da chave Pix na frente, ou pelo Superchat. Tamo junto nessa. Vamos debater muito sobre o Palmeiras vai ser campeão com Abel Ferreira em 2026? Interrogação. E aí, palmeirense, vocês acham que vai ser campeão? E também tem o mercado da bola Palmeiras, que pega fogo mesmo. O debate raiz começa agora para vocês no melhor canal do YouTube palmeirense, o canal Fala Porcada, fechado com Verdão e Porcosfera, após a vinheta, DJ! Meu Verdão! Do gramado à glória imortal, uma história que não tem igual. Com a força da nossa torcida, é o sonho que move a vida. É o Fala Porcada e o 914. É o Fala Porcada e o 914. Estamos testando nossas novas músicas, né? E é o debate raiz mesmo. Esse debate do canal Fala Porcada e fechado com Verdão e Porcosfera. Vamos debater muito aqui. Tem muita coisa para a gente debater, muita coisa para a gente falar. É aquele debate gostoso mesmo. Aquele debate que traz a melhor informação. Vamos trazer nossos convidados, começando com ele. Ele que estava afastado, ele que veio aqui e depois sumiu. Grande amigo do Porcosfera, meu amigo Edson. Bem-vindo, Edson, a nova live raiz. Bom dia, meu amigo Leandro. Feliz aniversário. Em primeiro lugar, um feliz aniversário aí para você. Que Deus te abençoe cada vez mais na sua jornada aí, né, na sua vida. Você é um cara gente boa. E bom dia aí o pessoal aqui do chat, né? É um prazer imenso aqui. O Porcosfera tá junto aqui com o Fala Porcada. Estamos na área aí para falar muito do que vem acontecendo fora e dentro dos bastidores. Desculpa. Fora e dentro dos bastidores do Palmeiras. Tamo junto, grande Edson. E um cara irmão, um cara camarada que sempre bate aquele bolão, sempre estava aqui com a gente também. Chega aqui na live. Ele tem vinheta aqui no canal Fala Porcada. Ele é o Edson também, é o Xará. O Edson do canal Fechado com Verdão. O Fala Porcada apresenta Edson, o Cebolinha, o marido da Mônica e da Magali. Ah, ele voltou. Fala aí, Edson. Cebolinha do canal Fechado com Verdão. Bom dia, bancada. Bom dia ao meu xará Porcosfera, o Edson. Leandro, meu amigo, feliz aniversário, que Deus te abençoe, muita paz, saúde, esse cara sensacional que você é. Ao pessoal do chat, um bom dia, live raiz, tudo e muito mais. Vamos falar do nosso Palmeiras, hein? Muita coisa que falar. E nada mais do que falar de Palmeiras, comemorar o aniversário do nosso amigo Leandro, aí, um cara sensacional. Já chega naquele hype, se inscrevendo nos 3 canais, também deixando aquele like maroto, né? E bora falar de Palmeiras. Tamo junto, pessoal. Tamo junto sempre. Obrigado por todo o presente de vocês. É ilustre. Chamei alguns amigos, eu acho que deve chegar mais tarde. Mas estamos juntos aqui nessa live mais raiz do YouTube palmeirense. A live que sempre traz a informação. E a gente não tem papo na língua, né? Como a gente sempre fala. A gente fala o que pensa e pronto, final, né? É a live mais gostosa do YouTube palmeirense. Vamos debater muito sobre Palmeiras aqui. Muita coisa. E eu quero trazer logo as polêmicas, né, cara? Vamos fazer logo as polêmicas, porque é o que vale.
Palmeiras vai ser campeão com Abel Ferreira em 2026. Aí eu meto essa bronca pro convidado, né? O convidado especial que sempre está aqui também, um amigo Pocosfera. E aí, grande Pocosfera Edson, o que você acha desse Palmeiras de Abel Ferreira 2026? Vamos lá. Você sabe que eu sou muito polêmico, inclusive no Porcosfera eu também falo, né? Não é para... Porque outro dia aí vieram falar de mim aí no outro canal, que eu quero engajamento, que eu quero... Cara, a gente tem que analisar o time o que está acontecendo dentro de campo no time do Palmeiras, tá? E assim, o Abel tá deixando a desejar desde 2023. 2023 nós fomos campeões, sim, porque tinha um menino chamado Hendrick, o menino fora do normal, só um minuto. Eita, fora de normal, um menino aí sensacional que fez gols em todos os times cariocas e os times de São Paulo, certo? E a bela pipocada, mais uma pipocada monstra do Botafogo. 2024, fomos campeões. Ali já começou o alerta. Em 2024, já 2023, ainda no alerta, o alerta não soou por causa que ganhamos o brasileiro, tá? Mas em 2024, o alerta começou a tocar, piar muito, começou a fazer muito barulho, quando nós fomos campeões somente do Campeonato Paulista, só do Paulista. Aí, em 2025, um elenco gigantesco, né? Que o seu Abel... a gente tem que entender também, peraí, vamos voltar um pouquinho, que em 2025, a dona Leila, junto com o seu Abel Ferreira, deram continuidade a um trabalho. Primeiro, o Abel Ferreira, a um trabalho que vem lá do seu Luxemburgo, tá? Ele deu continuidade ao trabalho do Luxemburgo, inclusive com a molecada da base. Quando ele fala que eu vi uma entrevista há pouco tempo, ele falando que o único técnico que mexe com a base é ele, mentira, porque nós temos menino lá, o Luiz Pacheco, o Larson. O Larson entrou até mais, mas o Luiz Pacheco entrou uma vez ou duas, acabou, não entra mais, um camisa 5 que poderia ter colocado lá no Campeonato Paulista para pegar uma experiência, ele não colocou, certo? E a dona Leila fez um trabalho, pegando um trabalho lá diretamente do seu Gagliotti, do Paulo Nobre de seu Gagliotti, ela deu continuidade e em 2025 começou o trabalho eficiente, o trabalho dos dois. Ali já começou o trabalho onde eles tinham que ser eficientes, né? E aí fazem as contratações, gastaram quase 750 milhões, tá? Aí no campeonato, no Paulista, a gente entrega a Copa do Brasil nas oitavas para uns caras devendo até as cuecas. No Campeonato Paulista, ele também vira vice desse mesmo time, faltando 5 rodadas para acabar, ele não tem a competência de ganhar do Vitória, ele empatou com o Vitória em 2025, a gente lembra desse jogo aí, e aí, faltando 5 rodadas, ele entrega para o Flamengo. Aí você fala assim, poxa, ele entregou para o Flamengo, vamos aguardar agora a Libertadores, porque a Libertadores vai ser... Aí ele vai para cima da Libertadores, a gente vai trazer essa Libertadores, vai para a Libertadores, um fracasso, sabe? Um fracasso, e aí o que acontece? Não dá um chute no gol. Em 2026 ainda ele está devendo, porque vem o título paulista no Palmeiras, só que é o seguinte, não é só título paulista, nós temos aí Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. E o time está de novo oscilando com algumas teimosias desse técnico, tá? Então, para mim, esse ano aqui fica uma incógnita, porque eu não sei, sinceridade, toda hora a gente vê aí o Palmeiras aí nessa situação, desde o ano passado, aí o nosso amigo Wellington aqui chorando de barriga cheia, meu amigo, o seu técnico, você é palmeirense? Em primeiro lugar, eu quero te fazer uma pergunta. Primeiro lugar, se você é palmeirense, vou te fazer essa pergunta para você. Ele tem 12 títulos? 11 títulos, o Abel, né? 11 títulos. Então, ele tem 11 títulos, beleza. Perdeu 25 títulos na carreira dele em 5 anos. 9 títulos, sabe aonde foi, meu amigo?
Quer que eu te fale onde foi esses 9 títulos? Tirando esses 25, dentro do Allianz Parque, com a torcida lá inflamando. Se você é palmeirense de verdade, não sei, cara, eu sou palmeirense de verdade. Eu enxergo futebol, até porque eu tenho um canal aqui, nós temos canais aqui. Então, sinceridade, o cara que ganha 11 títulos está na história do Palmeiras, como o Oswaldo Brandão, como o Luxemburgo, como o Felipão. Só que é o seguinte, da carreira dele, ele perdeu 25, 9 títulos dentro de casa. Se para você esse futebol tá lindo, meu querido, parabéns para você. Parabéns, se você aceita a gente levar sufoco do Bragantino, levar sufoco do Mirassol, porra, parabéns para você. Aí é com você, mas eu, com um título, com um elenco de 1.700.000 praticamente, era para estar voando esse time. Se você olhar o Flamengo, o nosso elenco é mais caro que o Flamengo. Mais caro que o do Flamengo, tá? Então, para você, tá tudo certo. Verdade, Edson. A gente fica assim... E outra, 2023, pessoal, 2023, ganhamos graças ao menino chamado Hendrick, né? Que pegou a bola debaixo do braço, porque o esquema pife do Abel, que eram 3 zagueiros, que o Gustavo Gomes só ficava expulso, todo jogo quase... Praticamente todos os jogos o Gustavo Gomes foi expulso. Praticamente todos os jogos o Gustavo Gomes foi expulso. Aí vem 2024, ganha o Paulistinha, né? Ganha o Paulistinha e só vergonha no restante do ano. 2025, a desculpa de reformulação, né? Gastou 700 milhões, como o Edson falou, em jogadores bagres. O substituto do Estevão, um Fagundo Torres, olha a bizarrice. O substituto do Estevão, o Fagundo Torres, que hoje nem no Palmeiras está, e o Palmeiras teve um prejuízo de 20 milhões de reais com o Fagundo Torres. Aí vem 2026, da mesmo modo, mais que obrigação ser campeão paulista pelos investimentos gastos, mais de 1 bilhão gasto em contratações, e agora desculpas do velho e calendário do futebol brasileiro, que parece que é só o Palmeiras o calendário. Pode falar, Edson. Então, é engraçado, né? Porque a desculpa é sempre a mesma, né? E a prosa, Leandro, meu amigo aqui, qual é o seu nome mesmo? O Edson, meu xará. O Edson e o Leandro, a desculpas são sempre as mesmas. Olha, ou é o calendário... Mas peraí, cara, o calendário não é para os mesmos times? É só para o Palmeiras, então, o calendário? Flamengo você não vê reclamando, São Paulo você não vê reclamando, Santos você não vê reclamando, Corinthians você não vê reclamando, é só para o Palmeiras. Gente, nós estamos na era da Copa do Mundo, certo? O calendário agora, ele é um mini calendário, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiros são mini calendários. Se o cara tá 5 anos no Palmeiras, se ele não sabe que o futebol brasileiro é assim, cara... Pelo amor de Deus. E sobre essa questão dele tá aqui, mas ele tá, olha lá, ó, que nem meu amigo Wellington, né, Wellington? Com todo respeito, eu tô fora, lá fora, por exemplo, Simeone tem 10 anos e ganhou 2 títulos, mas peraí, 10 anos, cara, e ganha 2 títulos, porque lá a torcida é outra acostumada com essas coisas. O Palmeiras, daqui a pouco, tá parecendo um São Paulo. Ganhei 3, eu sou trimundial e não sai mais disso, cara. Entendeu? A gente tem que parar de ver as coisas achando lá fora é tudo normal. Lá fora é tudo normal, até porque lá fora não é normal. Se você pegar o futebol brasileiro com o futebol lá fora, você vai ver que a correria é diferente daqui. Lá é muito mais rápido, aqui é uma lentidão. Então não vamos fazer comparação lá fora. Porque lá fora o fulano está 10 anos. Aqui, cara, um cara que está 5 anos, o Abel se acomodou no cargo, o cargo dele se acomodou. A verdade é essa, tá acomodado, não tem... Falar para vocês, o cargo do Abel é o melhor que tem, cara. Você imagina, 1º de maio, o cara ganha 3 pau por mês. Treina daquele jeito, porque você consegue ver um time que tem quase uma folha de 1.700.000 de investimento e só joga para trás, faz um gol e fica lá esperando o jogador, 1.700.000. É o melhor emprego, ó. O cara ganha 3 pau, tem o treina ali daquele jeito, não tem pressão nenhuma, porque a diretoria não vai mandar esse cara embora. Não tem, o Abel não tem pressão. Alguém sabe se o Abel tem pressão? Não tem, cara. Tá bom para ele. O cara não tem pressão, ele faz, a hora que ele quiser ir para Portugal, ele fala lá, ó, tô indo para Portugal, não sei quando eu volto. Tá tudo certo. Outra coisa, se você tá bem, e agora eu vou ser mais polêmico, viu, Leandro? Porque eu vou falar isso hoje no Porcosfera, tem estatísticas lá,
tá? Que aqui é apenas uma live, mas lá no Porcosfera vai ter estatística, tudo. Se você tá feliz com o que tá acontecendo, você deve estar feliz lá quando ele assinou aquele pré-contrato, que aquilo ali, quem ama o Abel de verdade, quem ama aquele cara, para vocês não é nada, mas foi uma puta de uma... Esfaqueou suas costas, hein? Esfaqueou suas costas. O pré-contrato que ele assinou, que teve que dar um menino lá para pagar aquela multa, para você tá bem, né? O Sorrisinho junto com o Estevão, lá no Super Mundial, para você tá bem. Mas é que eu fico falando para vocês. Eu fico vendo alguns palmeirenses batendo palma para isso, cara. Batendo palma para esse tipo de coisa. Quem humilha o Palmeiras? Então tá bom, se para vocês está tudo certo manter um cara que esfaqueou vocês pelas costas, inclusive vocês que é Beisola, que eu chamo a Belete, eu parei de chamar a Belete, eu chamo de Beisola, que aceita essas coisas, parabéns para vocês. Para mim, eu amo isso aqui, ó, a instituição Palmeiras, eu não amo Abel Ferreira e tão menos Leila Pereira, tá? Até porque esses daí vão embora, acabou tudo. E aí o Palmeiras é muito gigante, o Palmeiras tem condições de contratar técnicos lá fora. E, ó, eu vou te falar, hein? Palmeiras já vacilou de não ter pego o Arthur Jorge, que falou que queria treinar o Palmeiras. E tá fazendo um belo trabalho. E só não vai ser campeão brasileiro brigar porque tá muito distante. E aí, meu amigo, grande Edson Cebolinha está presente, né? Grande Edson Cebolinha. E começa com a pergunta: Palmeiras vai ser campeão com Abel Ferreira em 2026? Aí é contigo, Abel. É contigo, Edson. Leandro, Edson, do canal Poucos Férias. Já peço ao pessoal para já se inscrever no canal Poucos Férias, no canal Fala Porcaria 1914 aí, deixar seus comentários. Eu acho difícil. Com esse futebolzinho medíocre, com o elenco que tem, caro, qualificado, mas com o futebol, na minha opinião, de Série C, e com a mediocridade da nossa diretoria e do nosso treinador, eu acho difícil. Né? O futebol, a gente sabe que tudo pode acontecer, mas desde 2023 vem dando sinais que não. Veio piorando, concordo com tudo que o Edson falou, que o Leandro falou aqui. 2023, gente, aconteceu com a do Hendrick. O Hendrick, ele mudou o Palmeiras, fez acontecer, chamou a responsabilidade, apesar do Abel ter demorado e ter colocado ele, a resistência do Abel Ferreira com alguns jogadores da base, isso é um fato. Começou a fazer, botar as mãos, a reformulação, né, demorada, tá aí o resultado. E o que me incomoda é que muita gente que acha que é normal, né? Não, mas ganhou tudo, mas perdeu muita coisa, né? O elenco de 2025, mais de 750 milhões, gente. 750 milhões, não foi 100 milhões. Passar o 2025 em branco como nós passamos. Chega 2026, mais investimento. Para jogar os caras na posição errada, para jogar um futebol retranqueiro de uma bola só, meu amigo, eu acho muito, mas muito, muito pouco. Sabe, uma mediocridade. Se ganhar, vai ser porque os deuses do futebol assim quis, porque a gente vê um Flamengo voando, a gente vê outros clubes aí. O Bragantino, gente, nós fomos um sufoco do Bragantino. Meu amigo, se tu viu o jogo, foram mais de 30 bolas dentro da área. Falamos esse dia aqui no canal. A nossa sorte que Carlos Miguel naquele dia fechou o gol, porque foram 2 bolas ali incríveis. Então, meus amigos, não vejo percepção assim de Palmeiras ser campeão em 2026. Ganhou o Campeonato Paulista. Gente, se contentar com o Paulistinha, o elenco que nós temos é muito pouco. O Edson falou uns dados ali, até não sabia desses dados. Perdemos 9 títulos em casa. Ganhou 11, mas perdemos 9. É muito. Eu vejo o Abel aqui, lança até aqui para o Edson e para o Leandro, que o Abel Ferreira ele perdeu a sua identidade com o fato dele ter se acomodado. Porque tudo tá bom, tá ganhando muita grana, muito dinheiro para o futebol mequetrefe que a gente está vendo nesse 2026. A gente vê uma diretoria que gasta mal, que pensa o futebol de uma maneira retrógrada. Eu não sei se a torcer alguns, né? A Belete, alguns torcedores que se dizem, né? Torcer e querer o bem do Palmeiras, porque eu quero o bem do Palmeiras.
iriam pensar do Palmeiras de 2013, do Palmeiras de 2012, do Palmeiras de 2014, que só não caiu por causa de combinações de resultados. Eu me lembro do sofrimento que foi aquele último jogo do Brasileirão 2014. Contra o Santos, né? Isso. Eu não quero mais passar por isso. Você quer, torcedor? Eu não quero. Com a estrutura que nós temos hoje, o jogador, e olha que hoje nós temos um elenco qualificado. E a desculpa que se tem só a mesma. É o gramado, é a arbitragem, é porque o calendário. Então, toda semana, do calendário, né? Pauta das desculpas. Mas o futebol medíocre, o futebol do chutão, os jogadores lá na frente que se virem, aquele gol no sofrimento. E eu não engulo, gente, a final da Libertadores de 2025. O time que quer ser campeão e não dá um chute ao gol, larga a mão do brasileiro pro Flamengo. E um brasileiro que em 2005 nós pipocamos. Nós pipocamos por culpa do nosso treinador, da nossa diretoria, que achava que ia ganhar a Libertadores. Uma diretoria que está afastando o torcedor do estádio. E eu vejo assim, sabe, Edson, Leandro, é normal, vocês já ganharam 11 títulos, barriga cheia. Pô, barriga cheia não, meu amigo, eu quero ser campeão. Eu quero ganhar no ping-pong, na bolinha. Essa camisa aqui eu quero ver erguer taças de tudo quanto é esferas que estiver disputando. Quero ver esse time jogando bem, jogando futebol para frente. Antes, mais 2020, 2021, o Palmeiras jogava na retranca. Mas olha a diferença como o Palmeiras jogava na metade de 2020 e 2021. Tinha um contra-ataque rápido, tinha uma defesa sólida, roubava as bolas lá na frente. Era um time que queria vencer, tinha uma outra postura. E hoje, Edson, Leandro, vocês que nos acompanham aqui, eu não vejo nada disso. Você vê? Não. Eu vejo a diretoria que acha bonito, vamos levantar uma taça de ser campeão, de vice, vamos bater foto. Assim, ó, se ganhar, Edson, se ganhar, Leandro, assim, ó, algum título agora, é porque os deuses de futebol, vamos dizer assim, que queriam, né? E por incompetência aí dos outros clubes. Porque com o futebolzinho que nós estamos jogando, nós vamos jogar um clássico agora sábado. O Santos está com vários problemas, é obrigação ganhar desse time do Santos. Mas o problema é que o Palmeiras, com o elenco que tem, muitas vezes joga igual a esse time do Santos. Um jogo feio, que não dá vontade de ver, que nos faz passar raiva. Concordo com você, Edson, concordo com você. É um time que não dá gosto de assistir, viu? É um time que não dá gosto de assistir. A verdade é essa, é um time que não dá gosto de assistir. A gente vê um time praticamente faz um gol e a retranca. É o mesmo esquema de sempre, nunca muda esse esquema. No 4-2-3-1, nunca muda esse esquema. É um esquema que eu não gosto, que os meia abrem nas pontas e, para mim, deixa o meio de campo defasado, na minha humilde opinião. Não gosto desse esquema. O Abel não tem outra estratégia, na minha humilde opinião. Edson, um pouco sério, antes de você responder, eu quero dizer aqui, no chat privado, tem uma mensagem que eu mandei para tu, tá? Aí no chat privado, Edson, um pouco sério. Aí eu quero que você responda. Edson, as contratações do Palmeiras, no pouco sério, depois que você vê essa mensagem que eu mandei lá, no pouco sério, as contratações do Palmeiras. Paulinho, para você, Palmeiras levou um calote ou você ainda tem esperança do Paulinho, Edson? Ô, Leandro, eu vou falar uma coisa séria do Paulinho, cara. O Paulinho sempre eu quis ele no Palmeiras, a verdade é essa. Eu sempre falei do Paulinho lá no Palmeiras, né? E assim, só que o Paulinho, eu queria aquele Paulinho lá que jogou no Galo, antes de se machucar, que era um baita jogador. O Paulinho era um baita jogador. Hoje o Paulinho chegou sendo contratado pelo Palmeiras. Quando ele foi contratado, eu falei, puta, agora chegou o cara certo para entrar nesse elenco. Aí o Paulinho, a gente descobre que o Paulinho vai para um Super Mundial machucado, né? E aí tem que fazer uma cirurgia depois do Mundial. Ele jogou bem até no Mundial, mas ele entrou há pouco tempo, mas fez muita coisa. Cara,
a pior burrada do Palmeiras, porque é o seguinte, isso para mim foi tão um amadorismo, cara. É um amadorismo tão ridículo que o Palmeiras fez, porque é o seguinte, como é que você contrata um jogador? Eu queria o Paulinho bem daquela época, mas você contrata um jogador machucado, e hoje, e aí a dona Leila vai numa entrevista, perguntaram do Neymar, naquela época, ela falou assim, eu não quero um jogador para ter departamento, isso foi um tapa na cara dela. O Paulinho tá onde hoje? Já 2 anos ganhando 2 milhões aí por mês, sem jogar. Caramba, cara! O Paulinho agora, para mim, eu acho o seguinte, o Palmeiras, já vou responder essa pergunta, o Palmeiras, Leandro, nisso que eu vou falar, já tem que sentar com o Paulinho e falar assim, olha, a gente vai fazer uma compensação de dinheiro para você e tá aqui, ó, e cancelar esse contrato aí, porque senão esse cara já tá dando despesa para o Palmeiras. Palmeiras não virou aqui. O Paulinho já está, Leandro, sabe o que? Ele já está se formando em medicina. Ele já sabe tudo de medicina, porque o cara não sai, mano, do departamento médico, sabe? Então, eu fosse o Palmeiras, já cancelava esse contrato. Na época, eu achei que era uma puta contratação, mas para quem fez a contratação, com essa contratação, eu não sei por quê, porque tudo é feito uma análise no jogador, se o jogador está com problema. Só contrata se o jogador tiver bom. Agora, pô, o cara vem para o Palmeiras, cara. Já sabiam que ele tinha essa lesão. Então, a pergunta, Palmeiras não é amadorismo. Vamos ser sinceros, cara. Como é que o Palmeiras contrata um cara nesse naipe, machucado, para ficar lá só em tratamento? Já virou medicina, põe ele para médico, que é bem melhor do que ele for jogar, porque ele não vai jogar. É mais fácil Jesus vir à Terra e vir aqui na Terra do que o Paulinho jogar, cara. A verdade é essa, Leandro. Verdade, concordo plenamente. Eu acho que Paulinho... Agora o prejuízo do Palmeiras, quem vai pagar a conta? O Palmeiras, né? 120 bilhões gastado à toa, podendo trazer um grande jogador, grande diferente. O Savarino, que hoje está no Fluminense, está sendo... maltratado por Zubedia, né? Poderia ser esse jogador. Para mim, um belo jogador Savarino seria mais barato e, para mim, um grande jogador que fez. Eu acho que o maior culpado aí, o departamento médico, tem que ser analisado, departamento médico do Palmeiras, porque para contratar um cara desse, tem que ser analisado. Alguma coisa teve, né? Tem que ser analisado e investigado, na minha humilde opinião. Já eu vou pro cheque. Edson do Fechado com o Verdão. Você, Edson, tem ainda esperança com o Paulinho no Palmeiras? Rapaz, olha, quando vi a notícia da contratação do Paulinho, 95% acho, da torcida Palmeiras se empolgou. Para quem, né, acompanhou o futebol do Paulinho naquele Atlético Mineiro, né, um jogador muito habilidoso, um jogador... E veio para o Palmeiras e não começou a acontecer. Mesmo ele, com uma perna só, ele entrava 30 minutos, machucado, e aí veio a notícia, né? O Paulinho está machucado e vai ter que fazer de novo uma nova cirurgia. Aí eu pergunto para o Edson, para o Leandro, vocês lembram que a Leila Pereira falou que não contrataria, que não contrata jogador de idade, ou jogador machucado, que não é médico, uma coisa assim, né? Ela falou uma besteira, a Leila Pereira fez a groselha. O que é o departamento médico do Palmeiras hoje, o senhor departamento médico de excelência, será que na hora de fazer o exame médico eles não perceberam esse problema do Paulinho? Será que aconteceu? Será que... Então, tu vê assim, as várias das borradas que essa nossa diretoria do departamento de futebol, junto com essa nossa diretoria, cometeram. Um jogador caro, um jogo que ele não ganha ali R$1.000, R$5.000. Pode ser que ele ganha ali uma picanha, 2 picanhas por mês. Que até agora não sai do departamento médico. Vive agora, né, na transição física. Tu olha lá quando sai a escalação em transição física, e não sai disso ali. Em transição física. Não sei se é algum curso que ele está fazendo ou alguma coisa para medicina, porque só fica na transição física. E um jogador que pro Palmeiras até agora não dizem para que o que veio. Ainda esses tempos na live, ainda assim, não, olha,
E não, apoiei, não, vai melhorar, porque voltar ele vai ajudar muito esse Palmeiras, porque quando ele jogou, mesmo com uma perna só, ele jogava muito mais que muitos jogadores que estavam ali naquele elenco, mas só que ficou nisso. Não sai do departamento médico e da transição física. E isso ajudou o Palmeiras a gastar uma bala muito grande, dinheiro que poderia ser utilizado em contratação de outros jogadores, mas o Palmeiras ele tem uma tendência, Leandro, Edson, você que nos acompanha, ou traz jogador bagre, o Palmeiras tem uma tarde em trazer jogador bagre ruim, ou agora virou a moda em trazer jogador machucado, porque o Paulinho não foi o primeiro, ele teve outros jogadores que o Palmeiras trouxe já com lesão. Aí eu pergunto, o que essa diretoria está pensando? Não, o que essa diretoria... Será que se fosse na era Gagliotti, olha, Gagliotti, olha que muitas vezes critica o Gagliotti, ou Paulo Nobre, isso iria acontecer? Não, porque nós temos uma diretoria omissa, uma diretoria acomodada, que acha que tudo que está acontecendo é normal no futebol, né? E tinha que descobrir quem foi o cara que liberou desse departamento médico. Não, o Paulinho pode jogar, vai ter que fazer... Viu como estava a perna do cara e liberou. Então, são perguntas que não dá para entender, que não tem como... Não dá para entender, que não tem resposta. São situações que não tem resposta e faz com que o Palmeiras vive, Leandro, o canal do Poucos Férias, vocês que estão nos acompanhando, tá essa bagunça de até hoje. A nossa sorte é que os nossos rivais, tirando o Flamengo, estão mais avacalhados do que nós. É a nossa sorte. Porque, senão, meu amigo, hoje o papo nosso seria até pior do que, vamos dizer, outro. Porque não dá para acreditar. Eu perdi minhas esperanças do Paulinho. Mas eu não me assusto chegar ao final do ano dizer que o Paulinho ainda está no departamento médico. Concordo plenamente com vocês, cara. Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem sobre o Paulinho. É muito dinheiro gasto, 120 milhões de reais. Para encerrar esse assunto do Paulinho, do Abel, é a pergunta que fica no ar. Que muitos torcedores aqui chegam no canal e falam umas coisas que a gente fica pensando, analisando e fica. Como a Marta Zanetti, que hoje não está aqui. Quando o jogador está mal, a culpa é do jogador. Mas quando o time está mal todo, a culpa é do treinador. Edson, eu venho falando, Edson Poucos Férias, eu venho falando desde o começo do ano. A maior contratação do Palmeiras seria a demissão de Abel Ferreira. Não sei a sua, Edson. Você acha, Edson, que o problema é os jogadores ou é o Abel para a gente definir essa parte aí? O Palmeiras vai ser campeão, na sua opinião? Eu já venho falando, é um técnico acomodado, na minha opinião, é um técnico que o Abel se acomodou no cargo, o Abel se acomodou nos valores que ele recebe, porque o valor que ele recebe aqui, nenhum time lá fora vai pagar o que pagam para ele, certo? É um cara que eu falei, ele tem a chave do Palmeiras, eu acabei de falar aqui, Leandro, o Palmeiras, com o emprego, cara, imagina você trabalhando no emprego que você recebe 3 pau por mês, certo? Você tá lá trabalhando e tal, você não tem pressão, se você não tem produtividade, ninguém vai chegar e falar assim, ô Leandro, pô, vamos dar uma moral aí, vamos produzir. O cara tá no paraíso, cara. O cara tá no paraíso. Então, tudo que está acontecendo... Gente, nosso elenco é um elenco bom. Eu estou falando o time do Palmeiras, tá? Porque hoje, se você colocar o banco do Palmeiras e o banco do Flamengo, nós estamos lascados. Você pega lá o banco do Flamengo, jogador por jogador, você vai ver o baita jogadores que tem. Você pega o elenco do Palmeiras, você não vê nada. O banco do Palmeiras, mas o nosso elenco principal, que são esses jogadores, é muito bom, cara. É muito bom, nosso elenco é ótimo. Agora, a culpa é de quem? Sou eu que treino? É o Leandro que treina? É o Edson Cebolinha que treina? Não é. É o Abel Ferreira que treina. Então, o time mal treinado, na minha opinião, o time aí que a gente não vê nada de diferente. A gente vê diferença é o seguinte, a única coisa de diferença que não muda. O Carlos Miguel, chutão para frente,
pro ponta fazer levantamento para tentar gol de cabeça. O Palmeiras chuta muito mal, o Palmeiras não treina chute. O Palmeiras dá 10, 20 chute, vai entrar um. E quando entra ainda? E quando entra? O Palmeiras, o Abel Ferreira, ele não tem variações de formação. Para vocês pegarem aí, ó, eu fiz uma comparação quando ele estava no PAOK. Lá no PAOK. Sabe qual é a formação do Abel lá no PAOK? Você sabe, Leandro? Eu sei. Joga com 2 centroavantes e fiar como joga com o Palmeiras, com o Flaco Lopes saindo mais e um centroavante fixo. Sempre jogou assim. 4-2-3-1. 4-2-3-1. O cara não muda. Quando a gente vê uma formação 4-2-2, é o seguinte, é aquela formação camaleão. Sabe o que é a formação camaleão, Leandro? O 4-2-2 se defende, o 4-2-3-1 ataca. Ele não muda, cara. Ele não põe um 4-3-3, ele tem jogadores lá. Gente, nós estamos com dois... Ó, vamos lá, vamos falar mais aqui. Nós estamos com dois... Ele entra com 2 volantes, certo? Ele entra com 2 volantes que não são volantes. Se você pegar o Andréas Pereira... ele é um cara avançado, ele não tem que. Ele fez o cara virar volante lá embaixo. O Abel é medonho, ele colocou o cara lá para virar volante. Então, o que ele poderia fazer nesse jogo? Quando o Andréas Pereira entrou no Palmeiras, o Andréas Pereira jogou lá na frente. Inclusive, eu faço live com o Valtão da Massa, lá do canal Notícias do Verdão, eu falei. Eu e o Walter conversamos em particular, falando, nossa, Edson, achamos o nosso camisa 10. Quando ele vê que o Palmeiras está jogando, quando ele viu que o cara fez isso, ele pôs para volante. E aí ele quebra o jogador. O John Arias, vamos falar do John Arias, um cara que custou 25 milhões. Sabe o que o John Arias é? Lateral. Você pega o mapa de calor do Arias, é uma vergonha, cara. Você pega, quando a substituição do Bragantino e Palmeiras, você que defende o Abel Ferreira, ele pega, me coloca Jefeté do lado direito e o Kelvin do lado esquerdo. Se os caras já não dão certo, nem do lado direito nem do lado esquerdo, os caras vão dar ao contrário. Então não dá, meu. Sabe como é que chama isso, Leandro e Edson Cebolinha? Sabotagem. Ele sabota o time do Palmeiras, cara. Ele sabota. Como que pode um jogador que tá lá na ponta, o cara tem que sair correndo para pegar a bola lá na zaga, porque veja bem, se ele joga com 4, com 2 no meio, certo? Que é 2 volantes de contenção, que deveriam ser volantes, porque os caras, o Andréas Pereira não marca nem minha mãe. O Marlon Freitas é o melhorzinho ali, mas também é um cara que tem que jogar lá na frente. Ser 2 no meio, certo? 3 na frente. Quem que tinha que trabalhar essa bola para chegar na frente? Seria os meias e a zaga os meias. Os caras têm que deixar essa bola para chegar para os caras que são bons, que é o Alan. O Alan tem que... Você pega o mapa de calor do Alan, o meu querido Edson Cebolinha e o Leandro, o Alan tá voltando para ser babá de GI, para ser babá de Kelvin, cara. Não dá, mano. Por isso que eu falo. O problema do Abel... Ele é narcisista, cara. Ele quer ser... Ele acha que a gente... E ele sabe, hein? Ele não é burro, não, porque ele coloca o pessoal lá do Palmeiras, a TV Palmeiras, para ficar olhando, para ver o que estão falando dele. Ah, estão falando do fulano, eu vou colocar ele. Porque todo mundo sabe que o Kelvin não dá certo. Todo mundo sabe que o Jefeté não dá certo, mas ele coloca. Ele coloca. Ele só não queimou o Arthur, porque o Arthur é melhor do que todos esses caras aí. Porque senão quem estaria lá no lado direito era o lado esquerdo, era o Kelvin, ou senão o Jefeté. Como ele já fez as mudanças. Então, cara, é um cara que a gente não entende, cara. Pô, você tem um camisa 5, menino, coloca o camisa 5 ali de contenção. Até porque para vir um camisa 5, mas ele não confia. Ah, eu confio. Você tem um camisa 5, coloca esse moleque para jogar, cara. Você não pode. Vocês acham que a gente vai ser campeão, Leandro e Edson Cebolinha? Vocês acham que a gente vai ser campeão com o Luigi no segundo tempo? O Luigi que não acerta uma bola. É um bom menino. Eu não vou ficar metendo o pau no Luigi. Pode falar. Edson, e a gente tem um cara de 20 milhões de euros no sub-20 e a gente não vai usar para usar Ramon Sousa de centroavante e usar Luigi. O Heitor, Edson. O cara, o Palmeiras está... Cara, mas... Leandro, mas eu já falei no meu canal que ele não gosta da base. Ele não curte a base. O Abel Ferreira, para ele, a base simplesmente não é nada, cara.
para o Abel Ferreira, a base não é nada. Ele não gosta do Abel Ferreira. Até porque quem manda na base lá é o João Paulo Sampaio. O João Paulo Sampaio é o cara que manda da base. E ele tem birrinha com o João Paulo Sampaio e ele não gosta da base, ele não coloca, porque o Abel acha que ele é o estrela. Então, meus queridos, sinto muito para vocês que aí que idolatram, vocês que amam, eu idolatro o Palmeiras. O Palmeiras, primeiro lugar, Deus, segundo a minha família, e terceiro, o Palmeiras. Abel Ferreira, cara. E desculpa que eu vou falar aqui, viu, Leandro? Aqueles que amam de paixão, vai junto com ele quando ele for para Portugal, tá? Vai junto. Aproveita. Porque eu, como eu falei, eu sou torcedor do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu não sou de CPF, não. CPF já basta o meu, que já está muito, muito prejudicado. Agora, de Abel Ferreira, pelo amor de Deus, olha aí, já 3 anos o Palmeiras não entrega, olha o que faz. Onde já se viu colocar o Gustavo Gomes, às vezes dá uma de louco lá para fazer centroavante? Onde já se viu, meu querido, você colocar Jefeté na esquerda, na direita, o Jefeté, que é o baita jogador, que não é jogador, colocar na direita e o Kelvin na esquerda. Cara, quando acontece isso, eu assisto o jogo do Palmeiras, sangra meus olhos, que eu tenho que colocar até fraldão, porque, olha, dá uma diarreia. Você nem imagina, Leandro. Concordo plenamente. Quem chegou aqui, Edson, foi o seu de live. Ele, o grande Walter Martins. Grande Walter do canal do Verdão, Notícia do Verdão. Tamo junto, Valtão. Obrigado pela sua presença ilustre, como sempre. Se apresente para o público e ainda fale mais. A pergunta que há no ar, responda depois. Palmeiras vai ser campeão com Abel Ferreira em 2026, na sua opinião, Valtão? Seja bem-vindo ao canal. Leandro, só um minutinho antes de você falar para o Walter. Antes de mais nada, bom dia, Valtão da Massa, meu amigão aí que sempre está comigo lá no Porcosfera. Você dá uma olhada aí no chat, e daqui a pouco eu estou colocando uma outra mensagem aí para você, tá? Desculpa cortar aí. Tá tranquilo, Valtão, tá tranquilo. Opa! Valtão e Edson, pode ficar à vontade, Valtão, faça a sua pergunta. Edson, eu vou botar, porque o meu não tá entrando os links lá. Aí você bota meia hora lá e eu boto o seu aqui, meia hora, viu? Tamo junto. Tá, mas olha aí no chat privado que eu tô colocando um negócio aí. Tá, ok. Aquele negócio, pode ir, Edson. Daqui a pouco eu falo para você que eu já tô indo, tá? Daqui a pouco. Tamo junto. Podem ficar à vontade, Valtão. Agora é sua vez. Obrigado, Leandro, pelo convite. Primeiramente, parabéns. Esse é o aniversário hoje, né? Então, parabéns para você aí. Que Deus abençoe, ilumine seu caminho, sua vida. Que você seja bastante feliz, como você já demonstra ser. A galera aí da bancada aí, eu estou surpreso, hein? Eu achava que o Cebolinha ia para o Corinthians, mas ele está aqui no canal, pô. Como é que pode isso daí? Um abraço a todos aí, brincadeira à parte. Edição, cortou eu de novo. Né? Você me cortou eu na hora de eu falar de novo. Walter, deixa eu contar. Walter, deixa eu contar uma fofoca aqui do Leandro, cara. Adivinha quantos anos o Leandro tá fazendo? 2,4. Não, aí não. Bem queria. 24 eu bem anos. queria. Faz tempo que eu fiz isso, hein? Mas vamos obrigado aí, tá, Leandro, pela oportunidade aí. Obrigado aí a galera do chat. A pergunta é se o Palmeiras vai ser campeão. Rapaz, eu vou torcer para que seja, mas é difícil de acreditar, né? Pelo futebol que vem apresentando, cara, nós estamos aí ganhando na sorte, né? O que maqueia um pouco a situação aí é que o Palmeiras tem ganhado, né? Mas a gente sabe que está ganhando, mas a trancos e barrancos. Eu sempre falei lá na live quando eu faço com o Edson lá que isso daí é uma forma de jogar perigosa, né? Porque se você faz um gol nos primeiros minutos, você vai sofrer o jogo inteiro. Então, eu sempre falei para o Edson, eu prefiro que o Palmeiras faça os gols no acréscimo, né? Porque pelo menos até o acréscimo ele vai lutar. Ele vai jogar um futebol melhor, né? Porque depois que faz o gol, o negócio escamba, né? Agora, é uma pergunta bastante interessante, porque o torcedor, depois desse jogo aí contra o Cerro Porteño, já começou a ficar desconfiado da performance do Palmeiras, mesmo porque tem clubes aí que não tem o mesmo investimento que o Palmeiras, não tem um elenco com a mesma qualidade que o Palmeiras e parece que está apresentando um futebol
é melhor. Ou então, mas o Palmeiras é líder do campeonato, o Palmeiras está bem. Meu, está bem porque é o que eu disse, está contando um pouco com a sorte, né? Porque futebol mesmo, para estar onde está, não tem demonstrado. Então, eu vou torcer para que seja campeão, mas a gente vai sofrer até lá. Né? Não dá, o futebol que o Palmeiras demonstra não dá credibilidade para a gente, assim, não dá para acreditar que vai ser. Né? Mas pode ser que seja, né? Mas não dá assim para você falar, não, o futebol tá bonito, tá lindo, tá maravilhoso. É que nem eu falo sempre, a gente torce o Palmeiras ser campeão, a gente acredita que o Palmeiras vai ser campeão, né? E eu acredito assim, e acredito também que vai perder, não vai ganhar todas, e principalmente dessa forma como vem jogando. A possibilidade de ganhar todas é nula, né? Então, mesmo jogando bem, com um bom futebol, já é difícil de ganhar todas, né? Mas eu acho assim, perder faz parte, mas é a forma que perde que irrita. Perde de uma forma entregando o jogo, parece que se entrega. Né? Então, quer dizer, uma hora ia dar errado. Né? Então, deu agora contra o Cerro Porteño e esperamos que o Abel aprenda. Né? O que eu acho que do tempo que ele está no Palmeiras, ele não aprendeu ainda, cara. Então, não adianta você reclamar de gramado, a gente reclamar de calendário, porque eu fiz um vídeo ontem, soltei, até onde eu falei, o Palmeiras jogou contra o Corinthians com um dia a menos de descanso, o Palmeiras teve um dia a mais para descansar naquela semana, jogando num campo onde o Abel Ferreira fala que é o melhor gramado do Brasil, é o do Corinthians. Os caras com 2 jogadores a menos e nós não conseguimos ganhar. Então, quer dizer, não tem nada a ver as desculpas que ele está dando. A desculpa que ele está dando não procede. Ou seja, eu gostaria de ver este elenco do Palmeiras na mão de um outro treinador. Aí sim eu poder criticar o elenco. Eu concordo plenamente com você. O Edson Cebolinha saiu, né? Saiu agora, o Edson Cebolinha já é de volta, né? Grande Edson. Mas a verdade é que o Palmeiras não joga um futebol que a gente possa dizer esse futebol diferente. Edson, pergunta para você, meu amigo Edson Cebolinha. A desculpa do Abel, ela tá ficando chata, né, Edson? As desculpas, todo ano é uma desculpa diferente. Ano passado era reformulação. E esse ano, agora, é o tempo. É como o Edson do pouco você falou. Ninguém vê os outros clubes falando. É só o Palmeiras que fala. Só é o Palmeiras prejudicado nesse caso do calendário brasileiro, Edson? Cara, é o Edson Cebolinha? Você tá falando com o Edson Cebolinha, né? Cebolinha. Olha o Cerrado de novo. Mas quiser responder, Edson? Não pode responder. Ele falou Edson Cebolinha, eu falei, ué. Edson Cebolinha. Mas quiser responder, não tem problema. Deixa eu ver que engraçado, né? Vou dizer primeiro um bom dia, uma boa-vinda para o nosso amigo da bancada que está conosco aqui. Seja muito bem-vindo. A única variação que está tendo no Palmeiras agora é de desculpa, né? Que variação tática tu não vê. Tu vê variações de desculpa, né? Tu vai na coletiva. Agora não está dando, né? Assim, as coletivas, mas estou na espera do retorno da coletiva, principalmente do Campeonato Brasileiro. Porque variação tática, uma jogada diferente, triangulação, roubada de bola, não vê. Tu vê jogadores, um time amontoado dentro de campo, jogando em posições erradas, e a torcida pegando para ir com razão, porque é um futebol, para mim, muitas vezes assustador de sangrar os olhos, mas a desculpa é a mesma. Eu não me conformo, gente, eu fiquei assim, a noite toda remoendo aquilo, eu acho que nós, torcedor do Palmeiras, deve, assim, aquele torcedor mesmo que quer o raiz, deve ficar remoendo o coração depois daquele jogo Corinthians e Palmeiras. Porque como que um time, com o elenco que tem, e no gramado, né, que o nosso treinador diz que é o melhor do Brasil, não consegue ganhar desse Corinthians. Eu fiquei remoendo, né? O porquê? Aí depois eu comecei a me lembrar de muitas coisas desse nosso treinador. Jogador da posição, que a gente sempre fala, o Arias, gente, tu gasta 20 milhões, mais, né? Vou morrer, não dá para 20 milhões de euros. Para tu ver o Arias de lateral, se tu pegar o Arias, jogo contra o Bragantino, ele foi o cara que melhor, vou dizer, desarmou, e não é a função do Arias. A função do Arias está lá na frente, jogando, quebrando as linhas, chuta bem fora de área, mas não faz.
O Andréas Pereira, gente, eu já falei aqui, Leandro, não sei se o Edson, nosso amigo da bancada, concorda. Para mim, ele tem que estar no meio de campo Palmeiras, ser um 10. E não está. Mas o que a gente vê hoje são variações de desculpa. Mas o calendário não é igual para todos? Quando se reúne lá, que se é apresentado o calendário, todo mundo não assina? Todo mundo não... Os clubes que jogam Copa do Brasil, brasileiro, não tem que fazer a mesma correria, a mesma logística? O campo que todos os jogos não é igual? Que o Palmeiras joga lá no norte, vai jogar aqui, os outros clubes também não fazem, não jogam no mesmo campo? O juiz não erra para todo mundo? O juiz erra, e a arbitragem é horrorosa, a gente sabe que é horrorosa. Mas só que não adianta eu ficar só reclamando da arbitragem, não adianta eu ficar só reclamando dos gramados, não adianta eu ficar reclamando se eu pego uma entrevista de um jogador de pós-Palmeiras e Bragantino, que onde o jogador fala, o Sousa, não sei se vocês viram, que a jogada do gol foi uma jogada ensaiada a semana inteira. Aquela jogada, um chutão para frente, o Sousa conseguiu lá dar um passe e deu. Porque o Palmeiras só tem um esquema tático. E muitos dos jogadores que saíram do Palmeiras saíram por causa do Abel. Aí eu pergunto, e já acho que até foi comentado aqui, eu gostaria de ver esse Palmeiras de hoje na mão de um outro treinador. Que tivesse variação tática, variação de esquema, tática, um futebol para frente, querendo jogar o jogo de uma maneira bonita, de um futebol jogado, porque se a gente está ganhando, ainda mais daquele jeito, né? Aí eu vejo alguns, olha, é o time do pacto, olha, meu Deus, esse Palmeiras, gente, resultado enganoso. Ganhamos porque os deuses do futebol assim queriam por enquanto. Porque convencer não convence. Convenceu a vitória contra o Bragantino? Convenceu aqui do chat, a toda da bancada. Os 5 vitórias do Palmeiras, ou empate, foram um merecimento? Convenceram? Foi uma coisa convincente, o time lutou, o time teve várias chances de bolas perdidas dentro da área, teve pênalti que não converteu, enfim. Não teve nada disso. Foi um gol ali e deu. Gente, eu vou falar aqui assim, com dor no coração. Quem viu ali um jogo do nosso arquirrival ontem? Né? Os caras trazem, tem um banco até melhor do que nós. Os caras cheios de dívida. Um treinador que, para mim, que é meia boca, mas os caras ainda têm uma eficiência, uma qualidade de termos jogando melhor que o nosso. O que a gente vê hoje é um Abel acomodado, é um Abel que se acostumou-se a dar desculpas, e tu vai falar ainda tu é taxado de amendoim, de barriga cheia, dentre as coisas. Meu amigo, eu sou palmeirense, eu quero ser campeão. Que para mim está a instituição lá em cima, Deus, lógico, e o Palmeiras. A instituição é importante, porque treinadores passam. Ainda tem gente que querer comparar o Abel com o Luxemburgo, com o Felipão. Não, sem comentários, né? Concordo plenamente com você, Edson. E vamos agora para o chat, né? Peço a vocês que deixem seu like, que é muito importante, aqui no canal do Fala Por Cara, Fechado com o Verdão.